Shalom, queridos. Louvado seja o nome de papai. Queridos, é maravilhoso tê-lo aí, tá certo? Participando desta live. E como nós anunciamos, tá certo? Queremos falar sobre a questão aonde Jesus está falando lá na palavra no livro de Mateus, capítulo 6, a qual Jesus ele diz assim, não é? Shalom, querido Décio. Deus te abençoe, meu filho. Bom, queridos, o que nós queremos falar é aquela passagem a qual Jesus está falando sobre livrai-nos do mal. Falar sobre livrar do mal, nós temos passado dias que são terríveis, tá certo? Dias terríveis, dias de mal. A Bíblia ela fala sobre o dia mau, tá certo? Mas como podemos livrar ou nos livrar do mal, tá certo? Mas para isso, nós queremos atentar para algumas coisas. Para antes de chegar na conclusão, tá certo? Que nós iremos chegar, nós queremos passar para você algumas coisas, alguns fatos importantes, para que nós possamos ter uma compreensão maior sobre a questão do mal. Então, a origem do mal. Aonde começou o mal? Tá certo? Aonde começou o mal? O mal ele começou no céu. Alguém pode dizer, mas pastor, misericórdia, o mal começou no céu. Foi, querido. O mal começou, não foi na terra. O mal começou no céu, tá certo? Começou lá em cima, no céu. Então, como foi isso? Queridos, a Bíblia fala que Deus, ele fez Lúcifer, tá certo? Então, Lúcifer é aquele que brilha, tá certo? Aquele que é luz, um anjo de luz. Lúcifer é anjo de luz. Então, Deus fez Lúcifer. Mas Deus, ele fez Lúcifer, ele sendo um anjo bom. Mas assim como Adão, Deus também fez Adão, ele como uma pessoa boa, tá certo? Pura, uma pessoa santa. E o que foi que mudou no coração de Lúcifer? Foi justamente ele permitiu que o mal enraizasse dentro do seu coração, dentro da sua personalidade, dentro dos seus sentimentos, tá certo? Dentro da sua vida, ele permitiu que o mal, que esse sentimento maligno, tá certo, tomasse conta do seu ser. Então, da mesma forma foi com Adão, foi com Eva. Então, Deus ele nunca fez ninguém para ser um robô, para ser uma máquina. Deus ele não fez um homem programado, tá certo? Deus ele não fez um homem programado. Temos que compreender isso, temos que entender isso, tá certo? Deus não fez o homem com um dispositivo, com um botão para ele apertar, tá certo? E o homem aí passar a servi-lo divinamente. Não. Deus ele nos dotou, tá certo? Deus ele deu para cada um de nós o direito do livre-arbítrio, tá certo? Então nós temos o direito de pensarmos, de agirmos, de falarmos como nós pensamos, como nós achamos que devemos ser. Mas nós precisamos tomar uma certa posição, tá certo? Quando é que nós precisamos tomar uma posição? Precisamos tomar uma posição ao lado de Deus. Quando nós tomamos uma posição ao lado de Deus, tá certo? O que é que acontece? Quando nós tomamos uma decisão ao lado de Deus. Quando tomamos uma decisão ao lado de Deus, maravilhas acontecem. Prodígios acontecem. Então, o livre-arbítrio, nós pegamos o direito que nós temos e colocamos ele na cruz. Colocamos o direito que nós temos como livre-arbítrio e colocamos aos pés de Cristo e dizemos para o Senhor, Senhor, eu desisto do meu livre-arbítrio para te obedecer, para ser servo, para ser Senhor, para que tu sejas
o meu destino, para que tu sejas o meu caminho, para que tu sejas a minha paz, para que tu sejas o meu Deus. Amém? Então, queridos, Deus, ele não fez Satanás. Deus, ele fez Lúcifer, que quer dizer um anjo de luz. Tá certo? Então, Deus, ele fez a Lúcifer. Agora, Lúcifer, ele não observou, tá certo? Ele não quis observar aquilo que Deus tinha plantado no coração dele, a bondade que Deus tinha plantado no coração dele. Então, a origem do mal não estava em Lúcifer, simplesmente, tá certo? Porque a vontade de Deus, quando Deus fez a Lúcifer, era para que ele fosse um anjo que estivesse ali trabalhando, honrando a Deus, tá certo? Então, por exemplo, nós pegamos o texto de Ezequiel, capítulo 28, tá certo? Então, por exemplo, onde esteve Lúcifer? Lúcifer, ele esteve no Éden, jardim de Deus. Imagine, Lúcifer, ele esteve aonde, queridos? No Éden, no jardim de Deus. Você pode pegar o texto de Ezequiel, capítulo 28, e você pode observar essa questão, tá certo? Então, qual a posição social de Lúcifer? A Bíblia vai dizer, esse texto vai dizer, é assim, ó, em toda pedra preciosa era a tua cobertura. A tua cobertura era todas as pedras preciosas, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Então, ele tinha uma posição, tá certo? Socialmente entre os anjos. Lúcifer foi criado, sim. E neste dia houve uma festa, tá certo? Neste dia, a qual Lúcifer foi criado, houve uma festa. Está em Ezequiel capítulo 28, versículo 13, que diz assim, ó, em ti se fazia os teus tambores e os teus pífanos. No dia em que foste criado, foram preparados. Ezequiel capítulo 28, 13. Qual a posição espiritual de Lúcifer? Nós vimos a situação social de Lúcifer. Então, Lúcifer, se ele tivesse na terra, ele era riquíssimo, tá certo? Ele era coberto de pedras preciosas, de ouro, de esmeralda, de ônix, tá certo? Então, ele era honrado por Deus, com muita honra, tá certo? Vamos lá. Então, qual a posição espiritual de Lúcifer? A Bíblia vai dizer, tu eres o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas. Tá certo? Ezequiel 28, 14 diz essa palavra. Tá certo? Qual o estado original de Lúcifer? Qual era o estado, como Deus criou a Lúcifer? Deus, ele criou Lúcifer como? Tá certo? Meu Deus, pastor, o senhor está falando de Lúcifer. Eu estou falando de Lúcifer, assim como a gente pode falar de Adão, tá certo? Como a gente pode falar de Eva, ok? Então vamos lá. Então qual é o estado original de Lúcifer? Perfeito, a Bíblia vai dizer. Ele era perfeito, era nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, tá certo? No Monte Santo de Deus, estava no meio das pedras. Tá certo? Então, Deus, ele fez Lúcifer, ele formoso, tá certo? Deus, ele fez Lúcifer, tá certo? Totalmente pronto para adorá-lo, pronto para servi-lo, assim como Deus, ele fez Adão, assim como Deus, ele fez a Eva, tá certo? Com o desejo de que eles pudessem adorar a Deus, tá certo? Então, qual o estado original? Perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado, até se achar a iniquidade no seu coração. O interessante, queridos, aí de se notar é o seguinte, que quando nós estamos vivendo uma vida troncha, uma vida errada, nós iremos colocar as pessoas que estão à nossa volta também para seguir o mesmo caminho. Ou seja, se eu estou vivendo uma vida miserável,
Qual o meu desejo? Qual o desejo? O que é que eu quero fazer com as pessoas que estão à minha volta? Porque elas também venham ter uma vida miserável, venham ter uma vida de destruição. Então, Lúcifer, tá certo? Deus ele fez perfeito, mas quando a iniquidade tomou conta do seu coração, tá certo? O que é que acontece? Ele teve Deus o responsabilizou pelas suas atitudes, pelo seu coração, o que estava dentro do seu coração. Vai compartilhando, pode compartilhar agora, compartilha esse vídeo agora, para com que pessoas possam ser abençoadas. Não deixa para compartilhar no final não, mete o dedo aí e compartilhe agora no nome de Jesus, tá certo? Então, qual o estado original de Lúcifer? Ezequiel capítulo 28, versículo 13, tá certo? Apenas seu coração encontra a iniquidade, como Lúcifer foi encontrado por Deus, tá certo? Na multiplicação do seu comércio, encher o seu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor no meio das pedras afogueadas. Então Deus ele tirou o governo. Deus ele tirou aquilo que ele tinha colocado na vida de Lúcifer. Da mesma forma, preste atenção, da mesma forma eu digo que Deus ele colocou em Eva, multiplicou as dores de parto. O que Deus fez com Adão? Deus fez com que Adão agora trabalhasse do suor do seu rosto todos os dias. E agora as enfermidades, as doenças, tá certo? Podiam agora atingir Adão e toda a sua linhagem e até dos nossos dias. Ok? Então essa é a consequência. Então todo pecado vai ter a sua consequência. Tá certo? Todo erro vai ter a sua consequência. Vamos lá. Então, qual a consequência do pecado de Lúcifer? Então, mas qual o pecado de Lúcifer? Qual foi o pecado de Lúcifer? Tá certo? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Uma coisa, queridos, é que nós, como servos do Senhor, temos que entender. Se você recebeu um dom de Deus, o dom não te pertence. Se você recebeu o dom de tocar, de adorar a Deus com seus lábios, tá certo? Se você recebeu um dom de Deus para servir, para visitar os órfãos, as viúvas, tá certo? Para anunciar o evangelho, não pense que esse dom é seu. Não se orgulhe pelo que você recebeu de Deus. O seu orgulho deve estar em conhecer o Senhor, em adorar o Senhor, em servir ao Senhor. Tá certo? Diferentemente foi o que ocorreu na vida de Lúcifer. Ele começou a observar o que Deus deu a ele e começou a se orgulhar. Você já viu pessoas que, por exemplo, estão na miséria, não tem nada na vida, aí começa a melhorar um pouquinho na vida, tá certo? Essas pessoas começam a melhorar um pouquinho financeiramente, começam a ganhar mais um pouquinho e aí agora já começa a pisar nos outros. Já viu isso? Já começa a levantar o pescoço, né? Já começa a querer ser melhor do que os outros. Você conhece alguém assim? Não é verdade? Então, é o orgulho, queridos. O orgulho ficou no coração de Lúcifer. Tá certo? Então, o pecado elevou-se o teu coração, subiu, tá certo? O teu coração por causa da tua formosura, porque ela era formoso, tá certo? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Porque, queridos, o texto de Ezequiel é muito profundo. Apenas esse versículo, tá certo? O versículo 17 de Ezequiel capítulo 28. Elevou-se o teu coração, a Bíblia está dizendo, a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, quantas vezes nós temos ficado orgulhosos, não em conhecer a Deus, mas ficamos orgulhosos pelaquilo que Deus tem nos dado.
Esse é um grande perigo, meu irmão. Você se orgulhar do carro novo que você tem, da moto nova que você tem, da casa que você tem. Nós somos chamados para nos orgulharmos de Deus. Somos chamados para nos orgulharmos de conhecer o Senhor. Pastor, o que é que tem a ver sobre o tema da mensagem de hoje? Você vai entender tudo, tá certo? Ainda estamos no começo, uma palavra introdutória ao teu coração. Então, qual a consequência do pecado de Lúcifer, tá certo? Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Está na Bíblia. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Versículo 18, 19. Todos os que te conhecem entre os povos estarão espantados diante de ti. Então, queridos, Deus, aquilo que Deus tinha dado, as honras, as honrarias que Deus tinha dado a Lúcifer, Deus ele foi arrancando tudo o que ele tinha dado para Lúcifer. Tá certo? Então, ele caiu do céu, tá certo? Deus tirou tudo que Deus tinha dado a ele. E por conta disso, agora ele se torna inimigo de Deus. Mas eu quero fazer uma reflexão contigo desse ponto. Entendemos que o desejo de Lúcifer, chegou um momento que Lúcifer queria ser o próprio Deus. Quantas pessoas elas desejam ter o que você tem, ser o que você é, falar o que você fala, tá certo? Ter a posição social que você tem. Não é verdade? Então, a inveja, o orgulho, primeiro ele se orgulhou, tá certo? Primeiro ele se orgulhou da posição que tinha. Não de conhecer a Deus, não de servir a Deus, mas ele se orgulhou, tá certo? No seu coração, se orgulhou, se exaltou por aquilo que ele era, por aquilo que Deus fez ele ser. É um grande perigo. Depois, ele quis usurpar o trono de Deus. Ele achou que poderia. Talvez você que esteja dentro da igreja, você já viu alguns fatos acontecerem, tá certo? Alguém que deseja ser pastor, alguém que deseja ser pastora, alguém que deseja um cargo, tá certo? Uma posição social, religiosa dentro da igreja, tá certo? Começa a se levantar contra os seus líderes, começa a se levantar, começa a inventar histórias, começa a fluir pensamentos de discórdia, pensamentos que venham querer destruir a reputação, venham querer destruir o trabalho que está sendo feito, o andamento das coisas, tá certo? Então, foi justamente isso que Lúcifer fez lá nos céus. Deus é bom, mas Deus é justiça, não é? Então, quando Lúcifer quebra a honra que Deus tinha dado a ele, Deus tira a honra. E Deus nunca mais aceitou Lúcifer nos céus. Tá certo? Então, esse é o castigo de Lúcifer. Então, depois, queridos, depois, Lúcifer deixou de ser Lúcifer. E agora tem um novo adjetivo, chamado Satanás. Satanás, a palavra no original, tá certo? Quer dizer adversário. Então, Lúcifer passou agora, deixou de ser Lúcifer, deixou de ser anjo da luz, passou agora a ser adversário de Deus. Sendo adversário de Deus, ele é o mal. A única paternidade, preste atenção, viu? A única paternidade que Satanás tem, sabe qual é? É pai da mentira. A única paternidade, vou repetir novamente,
A única paternidade que Satanás tem, que Satanás recebeu sobre os seus ombros, sabe qual foi? Sabe qual foi? A de pai da mentira. A única coisa que Satanás é o pai da mentira. Agora eu quero te fazer que você venha pensar comigo sobre essa questão. Quais são as mentiras de Satanás que você tem acreditado? Você tem acreditado que você deve ficar em depressão? Você tem acreditado na mentira de Satanás que ele pode te destruir, que ele pode acabar com você? Lembre-se sempre que Satanás é o pai da mentira. O pai, tá certo? Ele é o pai. Agora, por que ele é o pai da mentira? Porque Jesus fala sobre isso, porque está escrito na Bíblia, tá certo? João 8,44, Jesus afirma que ele é pai da mentira. Sabe por quê, queridos? Porque todos aqueles que mentem têm ligação com Satanás. O filho, ele sempre vai ver o pai. Você sabe disso. Então, nós vemos a criança, tá certo? Ela olha para o seu pai, ela deseja ser seu pai, ela veste a camisa de seu pai, não é verdade? Ela calça o sapato do seu pai, ela põe o cinto do seu pai, ela calça a chinela do seu pai, ela senta no carro, ali onde fica o motorista, tá certo? Para querer ser o pai. Então o desejo da criança é ser igual ao pai. E a praticar aquilo que o pai pratica. E fazer aquilo que o pai faz. Então aqueles que vivem na mentira, na falsidade, na hipocrisia religiosa, estão fazendo simplesmente, tá certo? Estão fazendo simplesmente aquilo que eles viram e vê o pai deles fazerem. Queridos, a Bíblia vai dizer que desde o princípio ele foi homicida. Desde o princípio ele foi mau. Desde o princípio o seu coração se desviou da verdade. Se desviou de Deus. E muitas pessoas estão aí vivenciando, muitas pessoas estão aí buscando, tá certo? A mentira, seguir a mentira, induzidos pela mentira. E não sabem que o pai da mentira é o diabo. Porque é a única coisa que ele é. O diabo, ele não é sábio, não é onipotente, não é onipresente. O diabo, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não sabe o que está se passando dentro da tua mente. Mas ele tem o poder de influenciar. Um dos poderes sociais é o poder da influência. Você sabia? Por isso que você vai lá, ó, pesquisa assim, sandália, promoção de sandálias, promoção de sapato. Quando pensa que não, lá do lado assim, na aba do teu computador, do teu celular, começa a chegar promoções de sapato, promoções de relógio, se você pesquisou. Porque eles querem te influenciar a você comprar. Você vai olhar lá, ó, eu vou tirar um cartão, eu vou mandar uma proposta no cartão de crédito. Quando pensa que não, é só o que chega no seu Facebook, é só o que chega nas suas redes sociais. Sabe por quê? Porque eles entenderam, eles perceberam que há um poder na influência. Mas a influência não tem o poder de pegar no nosso braço e fazer com que venhamos praticar a maldade. Tá certo? Porque, queridos, Satanás, ele é espírito. Ele sendo espírito, ele necessita que alguém
de carne possa dar consentimento a ele para praticar as suas obras. Tá certo? Então, Satanás, ele é o pai da mentira, ele é o adversário de Jesus, ele é o adversário da igreja, ele é o adversário dos crentes, ele é o adversário de todos aqueles que buscam e que adoram a Deus. Então ele é o grande mal, tá certo? Ele é o grande mal. Aí eu quero ir mais profundo com você, tá certo? Nesse momento. Como se defender? Como nós podemos nos defender dos maus? Talvez você diga assim, mas nem Jesus, não tem esse ditado, não é? Mas nem Jesus se livrou do mal. Meu filho, minha filha, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus veio ao mundo, já estava tudo traçado. As profecias, os profetas anunciavam a vinda de Jesus. Isaías 53 vai falar sobre Jesus, vai falar sobre o sofrimento que Jesus iria passar, sobre as dores que Jesus ia passar. Então, aproximadamente mais de 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, a profecia já estava. 700 anos, 800 anos, 1000 anos antes de Jesus vir, tá certo? Como homem, já os profetas já falavam. Então, essa teoria, essa tese que as pessoas têm em afirmar, em dizer assim, ó, nem Jesus, tá certo? Nem Jesus deixou de ser traído. Nem Jesus deixou de sofrer. Todo sofrimento, todas as traições, todas as dores, a morte de Jesus, o nascimento de Jesus, tudo, T-U-D-O, tudo estava predestinado, estava assinado por Deus. Tudo o que iria acontecer com o nosso mestre, tá certo? Mas eu quero te dizer que assim como Jesus venceu o mal, tá certo? Assim como Jesus venceu o mal, você pode vencer o mal. Eu posso vencer o mal. Nós podemos vencer o mal. A igreja do Senhor pode vencer o mal. Amém? Louvado seja o Senhor. Glorificado seja o seu santo nome. Aleluia. Então, queridos, como nós podemos vencer o mal? Nós temos recebido muitas vezes oração contra o mal. Você já recebeu isso no teu WhatsApp? Não é? Você já recebeu no Messenger? Não é? Oração para afastar o mal olhado. Oração para afastar a perseguição, os inimigos. Queridos, inimigos, Deus tem inimigo. Deus tem inimigo. E você? E eu? Temos inimigos. Tá certo? Nós temos inimigos e vamos ter muitos inimigos ainda durante toda a nossa caminhada. Acredite nisso, porque é a verdade. Até aqueles que estão próximos de nós, ou que um dia estiveram próximos de nós, tá certo? Passaram a ser inimigo. Ou, na verdade, nunca foram amigos, sempre foram inimigos, tá certo? E agiam e tentavam, se esforçavam para ser amigos, mas nunca foram amigos. Porque muitas vezes a pessoa que se diz amigo e que na verdade é inimigo, na sua frente não fala as coisas, mas por trás de você fala. Não é? Então isso não é amigo, isso é inimigo. Inimigo se fazendo de conta que é amigo. Tá certo? Então, mas como vencer? Nós sabemos que temos a guerra contra Satanás hoje, nossos dias. A Bíblia vai dizer que ele runge como um leão ao nosso derredor. Tá certo? Porque ao nosso redor existem anjos acampados, nos protegendo. Eu quero te dizer novamente,
Satanás está ao nosso derredor, querendo nos estragar. Mas ao nosso redor, estão os anjos do Senhor para nos proteger. Agora eu quero te dizer o seguinte, para com que você tenha esta unção, você precisa crer. Você precisa crer que o Senhor é o teu Deus. Voltando às orações, pastor, essas orações resolve. Pastor, essas orações vai me livrar, vai tirar as coisas ruins da minha vida? Depende. Depende de quê? Depende de você. Tá certo? Eu estou aqui na cidade faz 16 anos. No ano de 2006, fomos convidados para fazermos uma libertação na casa de uma irmã. De uma pessoa. E chegamos lá, foi uma coisa bem interessante, não é? Porque quando eu cheguei, as portas da casa estavam todas fechadas, tinha um grupo religioso lá dentro. E a mulher estava endemoniada, tá certo? Ela estava endemoniada. E os religiosos que estavam lá dentro estavam com a harpa, cantando para o diabo, não é? Cantando. Será que isso funciona, irmãos? Não funcionou e nunca vai funcionar. Não adianta uma pessoa endemoniada, uma pessoa com mal na vida dela, você abrir a Bíblia para tentar expulsar o demônio ali, naquele momento. Não adianta. Não adianta você... Entenda o que eu vou te dizer, vou te explicar depois, vou te mostrar biblicamente. Não vai adiantar você não chamar nem o nome de Jesus. É triste, mas é a verdade. Então essas rezas que as pessoas, essas orações que as pessoas mandam para o teu WhatsApp, deleta, meu irmão. Isso aí não serve de nada. Isso não tem proteção alguma contra o mal. Tá certo? Não tem proteção nenhuma contra o mal. Essa mensagem você tem que mandar para 10 grupos. Sabe qual é o intuito dessa pessoa que fez essa mensagem? Sabe qual é? É que a mensagem dela se propague, muitas pessoas venham ver. Somente, meu irmão. Tá certo? Então, não caia nessa. E o pior é que essa pessoa que manda essa mensagem ainda te amaldiçoa. Porque diz assim, ó, se você não mandar a mensagem, o seu milagre não vai acontecer. Se você não mandar a mensagem, tá certo? Coisa ruim vai lhe acontecer. Espera aí, não é? Então, agora eu sou obrigado, veja só, chega no meu celular dizendo que eu tenho que mandar, porque se eu não mandar, eu vou ser amaldiçoado. Tá certo? Então, seja lógico, seja inteligente, tá certo? Seja inteligente com a fé. Tenha uma fé inteligente, tenha uma fé bíblica, tá certo? Então, cheguei lá na casa dessa mulher, como eu falei, as portas, os irmãos que estavam lá dentro fazendo a libertação, fecharam as portas, tá certo? Deixou tudo fechado, eu acho que era para o capeta não fugir, não é? Então, deixaram todas as portas fechadas da casa e começaram a cantar com a música da harpa cristã para o diabo. Tá certo? O diabo, ele sabe das músicas todas, meu irmão. Satanás, ele conhece todas essas músicas. Todas as músicas Satanás conhece. Quantos anos você tem? 50? 100 anos? Satanás é um ser milenar. Ele já ouviu todas as músicas, todo tipo de música. Tá certo? Então não vai numa libertação, em uma libertação,
Não é preciso você cantar para Satanás ouvir. Não é necessário você ler a palavra, tá certo? Ler a palavra, porque Satanás já se conhece isso aqui, ó, de trás para frente, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Satanás conhece. Então não precisa você recitar a palavra para Satanás. Não adianta. Não adianta você chegar lá e dizer assim, ó, tá amarrado em nome de Jesus. Ai, Satanás. Não adianta. Sabe por quê? Porque na Bíblia vai contar algum fato interessante de pessoas que fizeram isso e se deram mal. Não se deram bem, não. Se deram mal. Tá certo? Abre aí a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia agora aí. Livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Atos. Atos capítulo 19. Atos 19, versículo 13. Ao versículo 15 diz assim, ó. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o endemoniado, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas você, quem são? Mas vocês quem são? Então, um endemoniado soltou sobre eles e os dominou, espalhando-os com tamanha violência que eles fugiram das casas nus e feridos. Esses homens aqui foram expulsar um demônio falando no nome de Jesus. Eles conseguiram? Não conseguiram. Eles não conseguiram libertar aquele homem. Sabe o que foi que aconteceu? Aquele demônio que estava na vida daquela pessoa se enfureceu, tá certo? Mas deixou um rastro para a nossa compreensão. Qual a compreensão? A compreensão que Satanás sabe quem somos. Se pertencemos a Deus ou se não pertencemos a Deus. Essa é a diferença, tá certo? Esta é a diferença de pertencermos a Deus, de sermos guardados por Deus, de termos a fé em Jesus ou não. Aqueles homens foram expulsar o demônio que estava na vida daquela pessoa, mas não conseguiu. O demônio se enfureceu, violentamente foi sobre eles, rasgou a roupa deles, deixou eles nus, espancou eles. Veja só, que loucura, tá certo? Agora eu quero te levar para outro texto bíblico, Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 17. E diz assim, ó: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para torná-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Toda autoridade, tenho autoridade para dá-la e para retorná-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então, Jesus, ele recebeu toda a autoridade, meu irmão, sobre a vida, sobre a morte, sobre os demônios, tá certo? Jesus, ele tem todo o poder. Jesus, ele é soberano sobre todas as coisas, tá certo? Então, querido, Jesus, ele vai... Tem um texto
que fala sobre o texto de... Eu li o texto de João, mas eu queria te levar para o texto de Lucas, tá certo? Texto de Lucas. Lucas capítulo 10. Versículo 17. Que vai nos dizer assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhe dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, a grande tônica da questão, meu irmão, não é chamar o nome de Jesus numa libertação. É você ser a libertação. É você ser servo do Senhor. É o teu nome estar escrito no livro da vida. É você pertencer ao Senhor. Essa é a grande diferença. Porque aqueles homens, tá certo? Lá no livro de Atos, capítulo 19, aqueles homens lá, amados, aqueles homens, eles chamaram o nome de Jesus. E disseram assim, ó, em nome do Jesus, em nome de Paulo. Aí o demônio disse assim: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas eu não sei quem é você. Eu não sei quem é você. Agora Jesus, ele manda os discípulos irem pregar, e os discípulos vão, e os discípulos curam, os discípulos libertam no nome de Jesus. Porque aqueles homens de Atos capítulo 19 conseguiram. Aliás, não conseguiram libertar aquele homem no nome de Jesus. E porque os discípulos de Jesus conseguiram libertar. Por quê? A diferença é que aqueles homens, eles não buscavam a Jesus. Não eram discípulos de Jesus. Você quer ter poder espiritual para libertar o mal? Você precisa ser discípulo de Jesus. Você precisa permitir que o Senhor seja o centro da sua vida. Você precisa permitir que Jesus seja aquele que governa o teu viver. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você quer ter poder? Quer? Você quer ter poder de Deus? É necessário você fazer essas coisas, meu irmão. É necessário você fazer essas coisas. Que coisas? Entregar sua vida a Jesus. Não é interessante essas duas passagens? Comparando a passagem de Atos 19 e comparando a passagem da série de Lucas, capítulo 10, os discípulos de Jesus clamaram o nome de Jesus e os demônios deixaram as pessoas. Porém, aqueles homens lá de Atos, capítulo 19, eles falaram no nome de Jesus e nada aconteceu. Não é? Então, eu quero te falar ainda nessa noite que é necessário você ter uma vida de oração. Uma vida de oração. E nós temos alguns tipos de oração que eu quero passar para você. Tá certo? Então, por exemplo, a oração de quebrantamento, a oração de confissão. O que é a oração de confissão? A oração de confissão é quando você se confessa a Deus. É quando você se rasga para Deus. É quando você confessa que você é um pecador, que você precisa de Deus, que você necessita de Deus. Você confessa que você é um miserável. Você reconhece a sua pobreza espiritual. E você reconhece a riqueza de Deus. E que você é um eterno dependente de Deus. Então esta é a oração de confissão. Você está rasgando o seu interior.
Você está entregando o seu ser para Deus. A oração de quebrantamento, você está se quebrantando, você está chorando, você está reconhecendo o senhorio de Cristo na sua vida. Oração de louvor e gratidão, quando você começa a louvar a Deus por um milagre que aconteceu. Você começa a adorar a Deus, a glorificar a Deus, ainda que às vezes nada tenha acontecido ainda, o seu milagre não tenha chegado ainda, você está batendo na porta ainda, mas você sabe da fidelidade de Deus para com você. Você reconhece a fidelidade de Deus para a sua vida. E o que é que você faz? Você já começa a orar, você já começa a glorificar, você já começa a dizer que Jesus é bom, que Jesus é lindo, que Jesus é perfeito. Tá certo? Então essa é a oração, tá certo? De louvor e gratidão. A oração de petição é a oração que você pede, é a oração que você diz: Senhor, abre a porta para mim, Senhor. Senhor, eu quero um emprego, Senhor, eu quero a cura, Senhor, eu quero a conversão da minha família. Então é a oração de petição, tá certo? Você está pedindo a Deus. A oração de intercessão, quando você começa a interceder, já é um outro tipo de oração. Você começa a interceder por alguém, tá certo? Alguém pede oração por você e você começa a interceder. Senhor, eu te apresento fulano, Senhor, eu te apresento fulana. Abençoa, Senhor. Abre a porta, resolve a vida desta pessoa, tá certo? E ainda tem a oração em línguas. É bíblica, está lá em 1 Coríntios 14, 2. Tá certo? A oração em línguas. Então, orar em línguas é uma forma de deixar o Espírito Santo guiar nossas orações. Tá certo? Isso é muito bom quando não sabemos como orar. A Bíblia nos diz que nós não sabemos orar. Nem sequer sabemos orar. E o Espírito Santo de Deus, ele pega as nossas orações e leva até Deus. Não é maravilhoso isso? Transformando as nossas orações, as nossas necessidades, e começam a ser apresentadas ao Pai. Então, a oração da confissão, a oração de quebrantamento, de louvor e gratidão, a oração de petição, a oração de intercessão, a oração em línguas, tá certo? Jesus nos ensinou a orar. E eu quero ler esse texto com você. Se encontra em Mateus, capítulo 6. E diz assim, ó. Pai nosso que estás nos céus, reconheça o Senhor, que Ele está nos céus, que Ele está acima de você, que Ele está acima de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então que possamos santificar o nome do Senhor. Certo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a tua vontade que tem que ser feita. É a vontade do Pai. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode orar, você deve orar. Mas você deve orar com entendimento. Não custa nada você entregar sua vida a Jesus, meu irmão. Se você ainda não fez isso, deixe de ser religioso. A tua religião não vai te salvar. A tua religião não foi pagar preço por você. A tua religião não foi lá na cruz e se sacrificou por você, não. Quem fez tudo isso foi Jesus. Deixe de ouvir a mentira do diabo. Tá certo? Não troque a sua religião por Jesus. Troque Jesus por sua religião. Você entende isso? Você entende isso? Eu não estou dizendo para você ser crente, não. Eu estou dizendo para você deixar Jesus reinar na sua vida. Reinar na sua vida.
ser o dono da sua vida, ser senhor da sua vida. Tá certo? Deixe Jesus ser senhor de sua vida. Então, Deus ele te tira de debaixo das potestades, debaixo dos dominadores deste mundo, deste século, e te põe acima deles. E as tuas orações começam agora a serem ouvidas. Sabe por quê? Porque você tem aliança com Cristo. Você tem o sangue de Cordeiro sobre sua vida. Você tem aliança com o Espírito Santo. Você tem aliança com o Pai. Você tem aliança com o Filho. Você tem aliança com o Espírito Santo de Deus. Você quer a cobertura de Deus. Você quer a proteção de Deus. Ah, eu vou orar, meu corpo é fechado. Quem foi que fechou teu corpo? Foi uma entidade? Foi? Foi um espírito? Foi um orixá? Foi. Mas eu quero te dizer que existe alguém mais poderoso do que qualquer orixá, chamado Jesus Cristo. Aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que vive está. Ele está acima de todos os orixás. Ele está acima de todos os caboclos. Jesus de Nazaré. Jesus, o Cordeiro Santo. Aquele que ressuscitou e vive está. Ele está acima de qualquer macumba, de qualquer feitiço, de qualquer bruxaria. Você quer ter o seu corpo protegido? Aceite a Jesus como seu Salvador. Conta-se que um dos maiores bruxos que já existiu, chegou um dia que ele fez uma bruxaria. E a bruxaria que ele fez não deu certo. Porque ele fez uma bruxaria para uma jovem que era comprometida com Jesus. Sabe o que foi que aconteceu? Este bruxo começou a querer saber por que a bruxaria que ele tinha feito tinha dado errado. E o inimigo veio, e Satanás veio e falou para ele. Sabe o quê? Que era porque aquela jovem menina, aquela jovem mulher, ela tinha uma aliança com Deus. E a bruxaria dele não surtiu efeito sobre a vida dele. E aí ele parou de ser bruxo e passou a servir a Jesus. Queridos, existe o maior poder que há. A maior autoridade nos céus e na terra se chama Cristo, se chama Jesus. Livrai-nos do mal. É uma petição. Jesus, ele nos ensina a nós pedirmos, a nós fazermos uma petição a ele. Livrai-nos do mal. Você quer vencer o mal? Aceite a Jesus. Aí você diz assim, eu não sei por que esses pastores, esses crentes, tá certo? É o tempo todinho dizendo aceita Jesus. Sabe por quê? Porque ele é a última porta. Ele é o único que existe nos céus e na terra. Ele é o único que pode te acudir. Ele é o único que pode te resgatar. Ele é o único que pode mudar a tua história, meu irmão. Satanás, Lúcifer, tá certo? Lúcifer colocou no coração dele, nós lemos aqui, nós falamos aqui sobre isso. Ele achou que a sabedoria que ele tinha era poderosa. E ele se orgulhou disso. Quantas vezes você está orgulhoso porque você tem uma faculdade, você tem 2, você tem 3, você tem 5 faculdades, você é PhD. Porque você tem um bom emprego. Porque você não sai mais do seu emprego, você é fixo no seu emprego. E você se orgulha. Porque você comprou um carro zero e está pagando as prestações. Você se orgulha. Porque você tem 100.000 na sua conta. Porque você tem 300, porque você tem 1 milhão na sua conta.
Você se orgulha? Se orgulhe sim em conhecer o Salvador, aquele que pode condenar e aquele que pode salvar. Mas ele veio para salvar. Jesus, ele veio para te salvar. Jesus veio te livrar do mal. Lembra da imagem que nós fizemos? Livrai-nos do mal. Você quer ser livre do mal olhado? Você quer ser livre do mal da macumba, da feitiçaria, da bruxaria, do olho gordo? Tá certo? Você quer ser livre de tudo isso? Quer? Aceita Jesus como teu Salvador. Entrega a tua vida ao Cordeiro. Entrega a tua vida a Jesus. Você vai ter a proteção dele. Não seja um crente relaxado que hoje você ora, daqui a 6 meses é que você vai orar novamente. Porque Satanás, ele sabe o que você tem passado, o que você tem vivido. É questão de sobrevivência. Nesse período de pandemia aí, as pessoas deixaram de apertar as mãos, deixaram de se abraçar, não é? A gente ficou meio maluco, a gente ficou. Vai no armazém, mete álcool, vai no mercado, mete álcool no carrinho, não é? Na mercadoria, quando se coloca nas bolsas para trazer para casa, a gente lá mesmo, pelo menos eu faço isso, tá certo? Meto o álcool lá mesmo no comércio. Quando chega em casa, passa o álcool todinho em tudo. A gente ficou, ó, meio doido, meio louco. Mas eu quero te dizer uma coisa. Esse vírus pode até matar o corpo, mas não tem o poder de matar o espírito. Deus, ele quer te trazer de volta, filha. Deus, ele quer te trazer de volta, filho. Deus quer restaurar os teus caminhos com paz. Deus, ele quer mudar a tua história. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por você nesse momento. Fecha teus olhos. Se entregue a Jesus. Talvez você diga, mas eu já sou crente. Eu já sou crente. Talvez você diga, eu sou crente, pastor. Mas se entregue a Jesus agora, meu irmão. Se entregue a Jesus novamente agora. Jesus, eu quero muito você. Entregue o seu coração a Ele. Se renda novamente a Ele. Você se lembra naquele dia que você se prostrou e recebeu a Jesus como Senhor da tua vida? Talvez hoje seja o dia de você fazer a mesma coisa. De você reconhecer a sua necessidade, a sua carência em Deus. Para que Ele te perdoe, para que Ele sare as feridas da tua alma. Para que toda mentira que Satanás tem lançado sobre o teu coração caia por terra, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus, eu quero deitar no teu colo. Vamos orar. Te contar tudo que sei. Ó Pai Santo, maravilhoso és tu, meu Deus. Eu quero orar pelo esse teu filho. Eu quero orar pela essa tua filha, meu Deus. Que quer vencer o mal, mas não sabe como, Pai. Sem ti, nada somos, Senhor. Sem ti, nada somos e nada temos. Não adianta fazer o sinal da cruz. Está longe daquele que morreu na cruz. Não adianta se benzer. Está longe daquele que está sentado à direita de Deus. Jesus, eu quero vencer. Oh, Senhor. Com as mangas maiores
Visita, Senhor, esta alma faminta, meu Pai. Visita, Pai querido, esta alma sedenta, Pai. Que tem sede de Ti, que tem fome da Tua presença, Deus. Abençoa, meu Deus, abençoa agora. Com Teu poder, com Teu senhorio, com a Tua graça, meu Deus. Em nome de Jesus. Seja curado, seja restaurado na sua vida. Que todas as dores da sua alma se encontrem agora com a vida chamada Jesus de Nazaré. Deus te abençoe. Deus tem uma palavra que transforma o seu coração. E esta palavra foi falada nessa noite para transformar a tua vida. Fica na paz, compartilha, abençoa vidas. Seja um missionário. Seja uma pessoa que glorifica ao Senhor, que exalta ao Senhor. Shalom. Fica na paz.